Claro que a gente precisa abordar duas questões, que é, na verdade, uma só, mas com dois textos que todo mundo pergunta para o senhor. Marcos, o epílogo do Evangelho de Marcos e João capítulo 8, a história da mulher adúltera, eles estão sempre entre colchetes nas versões críticas em português, porque, segundo os comentaristas, aqueles trechos não aparecem nos textos mais antigos. O que significa isso, doutor? Foram invenções? Veja, esta informação procede. Os manuscritos mais antigos não trazem a chamada longa conclusão de Marcos, Marcos 16, versículos 9 a 20, ou o episódio da mulher adúltera, de João 7:53 até 8:11. Os manuscritos mais antigos não trazem. Quando nós nos pautamos, portanto, nos guiamos pelo registro textual, nós temos que admitir que o texto original de Marcos e de João não continha estas passagens. Voltando à sua pergunta, são invenções? Bom, a conclusão de Marcos, muito provavelmente, ficou truncada no versículo 8, ou porque a última folha do manuscrito se perdeu, alguma coisa aconteceu. E então, algum copista, percebendo aquele término aparentemente incompleto, teria então se baseado nos outros manuscritos para compor um término um pouco mais aceitável para o Evangelho de Marcos. Portanto, é invenção humana? Sim e não, visto que boa parte das informações são extraídas dos outros evangelhos. Com relação ao episódio da mulher adúltera, eu acredito, não tenho como provar, mas eu estou convencido de que é uma história real de Jesus. O Evangelho de João diz que havia muito mais que Jesus fez e disse, e que não foi escrito no Evangelho. E onde estavam essas histórias? Se perderam quando Jesus morreu? Não, havia testemunhas oculares que transmitiam de forma oral, contavam para a igreja estas histórias, os ensinos de Jesus. Nós temos um escritor do início do primeiro século, Papias, que ele declara mais ou menos o seguinte: quando ele sabia que alguém que havia estado com os apóstolos iria falar em determinado local, ele ia lá, porque ele aproveitava muito mais ouvindo da viva voz de alguém que havia estado com os apóstolos do que da leitura dos livros. Então havia uma tradição oral muito viva, muito dinâmica, que entrou até um certo período no segundo século. É bem provável que o relato da mulher adúltera, a história da mulher adúltera, seja uma destas histórias, originariamente verídicas, mas não incluídas nos evangelhos e que foi preservada na tradição da igreja até que acabou, em épocas posteriores, sendo incluída no texto bíblico. Neste caso, devemos ser gratos a esses copistas que introduziram essa história.